noite a todos vocês. Paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Enquanto participávamos da ceia, eu fechei os olhos, procurei imaginar a cena do nosso Senhor sentado à mesa. E a minha imaginação me permitiu ver Ele sentado com os 12. E a gente chegando. E Ele já sentado. E aí eu olhei assim, fiquei acanhado. Na minha imaginação agora. Eu fiquei acanhado de ver Ele sentado com os 12. E o Pedro, o João, aliás, deitado no peito de Jesus. E eu cheguei, fiquei acanhado e falei, vou lá para o canto, que a mesa é grande, dá para ficar lá naquele canto. E aí eu olhei com aquela cara de pidão, de vontade de ficar ali do lado do mestre, da minha imaginação. E ele falou para mim, João, deixa ele ficar aqui um pouco. O João não ficou bravo comigo na minha imaginação, tá? E eu sentei ao lado do mestre. Aleluia. Será que vai ser assim, meus irmãos? Aleluia. Neemias, capítulo 3. Nós vamos hoje ler apenas o versículo 14, dando continuidade à nossa série de mensagens. Vocês estão prontos ainda para que Deus fale com vocês? Amém? Amém. Então fique preparado aí no teu lugar, com seu coração, na expectativa da palavra. Neemias, capítulo 3, verso 14. Diz assim: a porta do esterco, ou do monturo, foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Haquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Oh, Santo! O Senhor está fazendo uma obra linda no meio do teu povo. Então restaura hoje mais uma, Senhor. E permite-nos viver em completude tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Restaura esse acesso, restaura essa parte de nossa vida. E faz com que nossa vida seja motivo de louvor a Ti. Que o Teu Espírito Santo faça o que eu não posso fazer. Não tenho a mínima condição de ajudar os meus irmãos. O máximo que eu posso fazer é dar algumas instruções. Mas só o Senhor pode mudar vidas, mudar histórias, transformar corações. Então faz isso hoje. Dá-nos o Teu Espírito e dá-nos a Tua palavra, para que por ela sejamos transformados em nome de Jesus. Amém, amém. Bem, essa porta, nome estranho, né? Na minha versão NVI, porta do esterco. Algumas versões, as mais antigas, está a porta do monturo. Só para que vocês entendam um pouco o uso dessas palavras, esterco, ela tem pelo menos 3 sentidos. Excremento animal, matéria orgânica de origem vegetal, ou seja, adubo, e imundície, sujeira, lixo. Não é apenas, esterco não é apenas o cocô do animal. Tem mais outras coisas envolvidas. E a palavra monturo, porque talvez esteja assim na sua Bíblia, significa um monte, geralmente associado a lixo ou coisas descartáveis. Então a ideia geral que os tradutores tentaram colocar, porque não tem a palavra exata para traduzir o que o hebraico quer dizer, é um monte de lixo, com um monte de esterco, um monte de coisa descartada. Porta do monturo, o lugar aonde essas coisas, por onde essas coisas passam. O termo específico usado aqui, ashpot, ele poderia significar apenas um monte de pó, um monte de cinzas, mas por associação e pela quantidade de coisas que está envolvida quando essa palavra está posta, também é utilizada para falar, estendido para lixo e coisas imundas.
Inicialmente, essa porta aqui, a porta do monturo, ou porta do esterco, inicialmente essa porta, ela foi feita para justamente tirar o lixo da cidade. Para que a sujeira, as coisas que não prestavam dentro da cidade fossem tiradas. Inclusive, aquelas sujeiras, as imundícies que eram produzidas no templo. Isso daí vem como herança, obviamente, lá atrás, desde quando Israel ainda peregrinava pelo deserto e não tinha uma cidade e um templo, tinha apenas um tabernáculo e as suas tendas. Deus estabeleceu algumas regras e acredita-se que para que essas regras fossem cumpridas, cria-se então essa porta. Se você ler Levítico capítulo 6, verso 10 e 11, diz assim: o sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois, trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Então, já era costume desde o tabernáculo que as sujeiras, inclusive do templo, do lugar sagrado, fossem retiradas para fora, para que não ficasse imundícia dentro do arraial do povo de Deus. Quando levado para fora por essa porta, o lugar de descarte é um lugar chamado Vale de Cedrom. Esse lugar era bem de frente ali da porta, mas em algum outro momento, que nós não sabemos exatamente quando se dá, é mudado a função, porque pensa, é tirado o lixo por aquela porta e é jogado lá naquele lugar, o Vale de Cedrom, então aquele lugar vira um lixão. Mas em algum momento isso é mudado, e eles começam a utilizar a outra porta, que nós falamos semana passada, para retirar o lixo. O vale, a porta do Vale de Rinom. E eu acredito realmente que a ideia era profanar, como eu disse semana passada, Tofete, que era aquele lugar onde se faziam sacrifícios de crianças, sacrifícios humanos. Porque na ideia do povo de Deus, eles sabiam que isso era um fato, coisas imundas profanam coisas santas. Coisas imundas tornam coisas consagradas inúteis. Então, imundície no meio do que é sagrado não pode. Já que isso é uma verdade para Deus, também deve ser uma verdade para as outras entidades, eles pensavam. Então, eles profanam com Josias inicialmente, depois de outras formas, eles começam a profanar esse outro lugar, o Vale de Rinom, que falei semana passada, e ali eles começam a jogar lixo. E no tempo de Jesus, o lixão municipal não era no Vale de Cedrom, mas era no Vale de Rinom. Mas, inicialmente, esse lugar aqui, nesse tempo pelo menos, ainda tinha essa finalidade, de retirar o lixo por ali, de ter ali a poeira, sujeira do lado de fora. Seja como for, a ideia principal dessa porta era possibilitar o descarte das coisas que não prestava, porque no meio do povo de Deus não podia haver nada imundo. Veja o que o próprio Deus diz, Deuteronômio capítulo 23, verso 12 a 14. Determinem um local fora do acampamento, preste atenção. Isso daqui é uma instrução não só para quando o pessoal está na cidade. Quando eles saem para a guerra, montam seus acampamentos, como eles deveriam proceder. Determine um local fora do acampamento onde se possa evacuar, fazer cocô. Como parte do seu equipamento, tenham algo com que cavar, e quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes. Pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. No meio do povo de Deus, no meio do arraial do povo de Deus, não podia haver impurezas, não podia haver nada de sujeira, para que as coisas sagradas não fossem profanadas. Logo, para que essas coisas saiam do meio que é santo, precisava ter uma porta para jogar aquilo para fora da cidade. Essa era a mentalidade. Tira do nosso meio a sujeira, para que Deus habite no nosso meio, porque Deus não habita no meio de imundície, Deus não habita no meio de sujeira, é o que está sendo posto, e não só sujeira, vocês estão entendendo do que se trata já. Agora, a restauração dessa porta, então, traz para a gente uma mensagem que é espiritual e uma verdade que é irrefutável. A mensagem é o que eu estou falando até agora: todo lixo deve ser levado para fora do Monte Santo do Senhor.
Aonde Deus está não pode haver imundície. No meio do povo de Deus não pode haver impurezas. Tudo precisa ser tirado do meio do povo de Deus, para que Deus habite. Essa é a mensagem. Mas qual é a verdade? A verdade irrefutável é que só se livra do lixo aquele que enfrenta o lugar de humilhação. E por isso que o tema da mensagem é o que vocês estão vendo aqui atrás. Purificados mediante a humilhação. Só é possível se livrar de todo lixo aquele que enfrenta o lugar de humilhação. E por que o lugar de humilhação? Porque a figura do lixo, do monturo, do monte de pó e de cinza, essa figura para o povo de Israel era uma figura de humilhação, era uma figura de rebaixamento. Então sempre que eles queriam falar sobre humilhação, sobre rebaixamento, eles usavam essa figura. Então eu vou ler para vocês alguma coisa aqui. Jó diz assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 6. Sobre Mardoqueu diz o seguinte, no livro de Esther, capítulo 4, versículo 1. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza, e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz, em sinal de humilhação, de rebaixamento, cinza, poeira e etc. E o livro do profeta Ezequiel, capítulo 27, verso 30 e 31 diz: erguerão a voz, falando a respeito da cidade, e gritarão com amargura por sua causa, espalharão poeira sobre as suas cabeças e rolarão nas cinzas, raparão a cabeça por sua causa e porão vestes de lamento, chorarão por você com angústia na alma e com pranto amargurado. No meio de Israel, monturo, esses entulhos, essa sujeira eram sinais de humilhação e de rebaixamento. Então, quando alguém queria dizer que estava se sentindo humilhado, ou quando alguém queria se humilhar, ela pegava aquelas poeiras, aquela sujeira, ia lá naquele lugar e se cobria daquilo. Era uma forma da pessoa mostrar esse sentimento de indignidade, de diminuição, de rebaixamento. E hoje, nós temos uma herança desse pensamento, só que as nossas palavras que são utilizadas são sinônimos dessa e não são coisas tão bonitas. Então eu vou pedir a licença para vocês para usar uma palavra não tão bonita aqui no nosso púlpito, porque na verdade é só um sinônimo do que a Bíblia diz. Só que eu vou usar a palavra do jeito que se usa no dia a dia, porque ela tem uma força para você entender o que quer dizer para aquele povo aquilo que está escrito. Hoje, na nossa linguagem, quando você quer dizer que alguém está rebaixado e humilhado, se diz sobre essa pessoa: ela está na merda. Nossa, pastor, que coisa feia falando isso no púlpito, mas é o que a Bíblia fala. Você acha que monturo e estrume é o quê? Só que para nós a palavra merda fica pesado. Mas vocês estão entendendo a gravidade disso quando nós falamos com esse termo? É sobre isso que está falando. Quando alguém está vivendo uma situação muito ruim, ela está destruída, ela está em sofrimento, ela está em humilhação, ela está uma situação muito ruim na vida, olha para essa pessoa e fala assim: essa pessoa está só o pó, ela está só o caco. É justamente do que está falando aqui o texto. Então, aquele lugar, aquela porta, aquele lugar de descarte desse lixo, era o lugar por onde as pessoas que queriam descartar o seu lixo tinham que passar. Quem quiser descartar o seu lixo tem que passar pelo lugar de humilhação. É o que está colocado aqui. Todo mundo que quiser jogar para fora o seu lixo precisa passar por lugar de humilhação. Aí você: poxa, pastor, eu já não estou gostando muito dessa história, porque ninguém gosta de ser humilhado. Ninguém gosta de passar por humilhação. O que é humilhação? Humilhação é o ato de ser tornado humilde. Humilhação é o ato de ser tornado humilde. Ou seja, alguém que não é humilde naquele ponto, a humilhação faz com que ela se torne humilde. A palavra humilde a sua origem é de humus. Humus é terra. Então, humilde é alguém com o pé no chão. Por isso que quando Deus vai falar com Moisés, ele chega na presença de Deus, Deus fala assim: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que está pisando é santa. O que Deus está dizendo para ele é assim: humildade na minha presença. Se coloca no seu lugar, porque agora você está falando com Deus. Tira as sandálias dos teus pés. Eu sei que ninguém gosta de ser humilhado, mas eu posso contar um segredo para vocês? Ninguém que é humilde se sente humilhado em ocasião nenhuma.
Porque quem já está sem sandália, pode vir qualquer um para arrancar a sandália dele, ele já está sem. Você só se sente humilhado na vida por qualquer coisa, porque nessa área você não é humilde. Se alguém te afronta em qualquer coisa, isso te deixa humilhado, é porque nessa área você não é humilde. Se Deus faz alguma coisa na sua vida e você se sente humilhado, é justamente porque nessa questão você não é humilde. A humilhação pretende livrar a pessoa da soberba, da autossuficiência e da independência de Deus. Quando acontece a humilhação na vida do crente, a ideia disso é fazer com que essa pessoa se torne gente. É fazer com que essa pessoa ponha o pé no chão, desça de onde está subindo, para que Deus faça algo na vida dessa pessoa. Aprenda uma coisa, somente as pessoas humildes vão dar conta de se submeter a Deus e, por consequência, permitir a ação de Deus em sua vida. Uma pessoa que não é humilde não aceita o trabalhar de Deus na vida dela. É por isso que em certas coisas da sua vida você toma a rédea e você vai no controle. Você ora e fala, Deus faz, amanhã você está fazendo do seu jeito. Porque nisso você não é humilde. Humilde, só os humildes, é que se submetem a Deus e, portanto, são abençoados. E não à toa que Jesus diz que bem-aventurados são justamente os humildes, aquele que é pobre de espírito. Pobre de espírito, hoje em dia, é uma palavra mal utilizada no nosso contexto, não de igreja, mas no nosso país, ou pelo menos aqui em São Paulo. Ela é muito mal utilizada, porque pobre de espírito parece que é uma pessoa que carece de qualidades, de virtudes. Mas pobre de espírito é aquele que, por ser pobre, não tem recursos para fazer nada espiritualmente. Então depende completamente de Deus. É alguém que está sem sandália, está com o pé no chão. E por isso Jesus diz que o pobre de espírito é um bem-aventurado, é alguém feliz porque é abençoado. Se nós não formos humildes, não é possível Deus trabalhar em nossa vida. Nós nos sentimos afrontados com as pessoas e com Deus, não é porque as coisas nos machucam, é porque nós somos orgulhosos, soberbos, independentes em áreas. Então Deus e a vida trazem humilhações para que nós sejamos colocados em nosso lugar. Se nós queremos tirar o lixo de nossa vida para fora, nós precisamos passar por um lugar de humilhação. Mas eu quero te dizer que o lixo que eu humildemente não jogar fora, será arrancado por meio de humilhação. Tem sujeira aí? Você precisa jogar fora. Precisa vir para fora. Deus não quer, porque Deus não habita no meio de imundície. Deus não habita no meio de um povo que tem imundície. Deus não habita numa casa com imundície. E eu não estou falando da sua janela que talvez você não limpou porque é difícil, a veneziana. Eu estou falando da sua vida. Deus não habita no meio da imundície porque Deus é santo. O monte do Senhor é santo. O povo do Senhor tem que ser santo. E nós não podemos de maneira nenhuma aceitar qualquer tipo de imundície no nosso meio. Mas para que coloquemos todo o lixo para fora, é necessário passar por lugar de humilhação. Então entenda, se você humildemente, com o pé no chão, não jogar para fora toda a sujeira, essa sujeira vai ser de uma forma ou outra arrancada por meio da humilhação. Então nós somos purificados mediante humilhação. Agora, essa humilhação pode acontecer de duas maneiras. Essa humilhação pode vir porque Deus, como é o agente, tem humilhação que vem na vida da gente porque Deus faz. Quem aqui é crente, diga amém. Amém. Tem humilhação que chega na sua vida porque Deus provocou. Tem humilhação que chega na sua vida, não foi Deus que provocou, mas Ele deixou porque Ele queria que acontecesse. Porque se Deus quisesse te livrar da humilhação, Deus te livrava, não podia? E por que Deus não livra a gente de algumas coisas? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as ruins. Aprende isso. Aí você está aqui agora assim, não pastor, eu não acredito nisso não. O meu Deus é um Deus cheio de amor, Ele jamais deixaria eu passar por uma humilhação. Esse Deus que você está falando é um Deus estranho, meu Deus jamais, Deus me livrará de todas as humilhações. Ah é? Deuteronômio capítulo 8. Do versículo 1 até o 3, depois do 12 até o 16, para não ler o capítulo inteiro.
tenham cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Aleluia. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Aleluia. Durante esses 40 anos. Aleluia. Para humilhá-lo e pô-lo à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca sem água, de serpentes, escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Deus te humilhará quando você estiver fora da sua posição de humildade. Mas por que Deus quer o meu mal? É isso que Deus quer? Não, Deus quer o seu bem. Terminei o versículo. A fim de que tudo fosse bem com vocês. A posição fora da humildade coloca a gente numa situação de vida que não permite que Deus faça o que Ele quer fazer na vida da gente. Então, se você não estiver na posição, o próprio Deus vai te humilhar. E se Ele não fizer Ele mesmo, Ele permite que um monte de gente do diabo venha contra você e faça. E aí você ainda fica reclamando, como é que essa pessoa de Satanás é levantada e prevalece contra mim? E aí você pode tentar com toda autoridade, repreender no nome de Jesus, fazer jejum e oração nesse sentido, para tirar essa pessoa da sua vida, e você não vai tirar. Por quê? Porque quem está movendo tudo é Deus. Deus faz isso. Nossa, mas que coisa. Só que tem uma outra forma. Se você acha que está ruim, tem outra forma de você ser humilhado. E eu vou dizer de novo. Tem lixo aí que precisa ser jogado fora. Se você não sair e passar por lugar de humilhação, a humilhação vai te pegar para que esse lixo venha para fora. Então, se não for Deus quem provocar essa humilhação, tem uma outra maneira. Essa outra maneira é, você mesmo pode se humilhar. Aleluia. Aleluia. E aqui Deus dá para a gente uma oportunidade. Você pode deixar Deus te humilhar. E Deus não brinca em serviço. Mas você pode, você mesmo se humilhar e estar diante de Deus. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. O rei Josias, em primeiro lugar. Segundo o livro dos Reis, capítulo 22, verso 19. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Olha o que estava acontecendo, o povo estava todo mundo cheio de lixo na vida deles, todo mundo vivendo em pecado. Aí Deus fala assim, eu vou trazer uma humilhação sobre o povo. O rei Josias descobre a lei de Deus, lê na lei de Deus que Deus humilharia o povo. Aí o rei Josias não espera Deus humilhar o povo, ele vai se humilha diante de Deus. E ora a Deus, e Deus fala assim, porque você se humilhou, eu não trarei humilhação sobre o povo. Porque você se posicionou, por quê? Porque a ideia de Deus não é trazer tristeza, a ideia de Deus é fazer as pessoas serem colocadas no seu lugar. A hora que o rei Josias se posicionou, ele fez uma reforma estrutural total no país, na nação. Estruturou as questões espirituais, estruturou as questões de justiça social, ele estruturou tudo a partir do que ele ouviu de Deus.
Então ele foi o agente da bênção de Deus na vida do povo, porque ele se antecipou e ele mesmo se humilhou. Também diz, segundo o livro das Crônicas, e isso é uma palavra de Deus para o nosso coração, vocês sabem esse versículo de cor: se o meu povo que se chama pelo meu nome fizer o quê? Se humilhar e orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Por que eu curarei a sua terra? Terra essa que estava enferma por conta da imundície no meio do povo. O que está impuro tem que ser jogado para fora. Pastor, mas você acabou de ler um texto de Isaías gigantesco. Deus dizendo para o povo que estava fazendo jejum, estava se humilhando. E Deus disse para eles que aquilo que eles estavam fazendo não era certo. Que Deus não queria aquilo, Deus queria outra coisa. O que Deus estava dizendo ali era o seguinte: seria muito interessante, muito importante, muito bom se vocês jejuassem, se vocês clamassem, se vocês buscassem, se vocês se humilhassem, mas é interessante que vocês façam isso, se isso for de verdade, porque o que vocês estão fazendo é só da boca para fora, vocês ficam sem comer, vocês só estão com fome, não tem verdade. Porque ao mesmo tempo que vocês jejuam, que vocês buscam, que vocês se humilham, vocês continuam fazendo tudo que é errado. Então a verdade da humilhação e do jejum não está em ficar sem comer e orar. A verdade está na vida que eu levo, porque eu tenho uma vida consagrada. Se eu estou me humilhando, se eu estou me colocando numa posição de humilde, eu estou dizendo: Deus, o Senhor é quem sabe o que é o certo a fazer e como eu tenho que viver. Então eu vou viver da forma que o Senhor quer. Então eu vou parar de fazer o errado. Eu não posso fazer os dois. Por um lado eu me humilho e por outro eu continuo. E Deus está dizendo: vocês fazem tudo certo, mas aí vocês que são donos de terras, vocês têm empregados e vocês não pagam o que é justo para eles. Vocês não lidam com as pessoas da maneira correta. Tem gente escravizada do seu lado, tem gente oprimida e vocês não colocam eles em liberdade. Tem gente passando por aflição, está cheio de dor na alma e vocês não levam alento. Vocês não são agentes do bem na vida deles, vocês não são agentes do amor. Do que adianta você ficar com fome? O seu jejum não vale nada. Deus não está dizendo: pare de fazer jejum. Deus está dizendo: fique sem comer no jejum. Mas faça essas outras coisas. É a mesma coisa que a questão do dízimo. É a mesma coisa. Tem gente que dá o dinheiro, mas o coração é como se ele não desse. O princípio é o mesmo. Tem gente que não dá, porque é avarento e arruma 1 milhão de desculpas. Ah, porque é o pastor, é porque é a igreja, é porque não sei o que lá. Tem gente que dá um migué em Deus, porque está fazendo barganha, dá, mas o coração está longe de Deus. Sabe quanto que vale esse dinheiro que você contribui? Nada. Esse dinheiro nem é bênção. Pastor, você está dizendo então que não devo mais dar dízimo? Não, você tem que dar o dízimo, mas você tem que ser generoso. Porque só faz sentido a sua contribuição financeira se você for generoso. Assim como só faz sentido ficar sem comer para o jejum, se você for amoroso, se você for gentil, se você estender a mão, se você abandonar o pecado. Senão não faz sentido. É falso, é da boca para fora. É o que Deus está reclamando. Nós olhamos para isso tudo, isso dá um aperto no peito, meus irmãos. E quando eu vi tudo isso, e eu fiz as minhas anotações, eu escrevi, eu estava preparando a minha mensagem. Antes de encontrar esse último texto de Isaías, eu parei, eu orei, eu falei: meu Deus, eu tirei tudo isso só daquele pedacinho lá que está escrito a porta do esterco? Toda essa mensagem do Senhor para o seu povo é só em cima disso? Eu posso estar pecando, eu posso estar errado, então me dá uma condição de discernir, porque isso tudo não está naquele texto, isso está nas entrelinhas da Bíblia. Mas me dá uma condição de entender que eu estou certo, que eu não estou falando besteira. Então eu fiz no texto, voltei para o texto, e fiz com o texto aquilo que normalmente eu faço no início, mas dessa vez, não sei por que eu não fiz. Fui fazer no final. E eu estava na tarde de ontem, certo? Na tarde de ontem, eu estava estudando, e eu pus as 2 mãos na cabeça e falei: Aline, olha isso que está aqui, que absurdo. O que está escrito? Quem foi o reconstrutor dessa porta? Lembra que eu falei que os nomes, as coisas, tudo tem um sentido?
Está escrito que o reconstrutor dessa porta foi Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Hakerem. Aí eu peguei isso aqui, fui lá na língua original, falei, eu vou interpretar isso daqui, o que significam esses nomes. Pode ter mais alguma coisa que eu deixei passar batido aqui. Preste atenção. Você se lembra que a porta que nós tratamos a semana passada foi a porta do vale, e nela a gente trabalhou fidelidade? Não tem outro Deus, só o Senhor, a gente não se curva diante de outros deuses, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei, lembra? Olha o nome Malquias, o que significa, meu rei é Jeová. Aí veio o outro nome, e quando eu li esse outro, aí eu fiquei perdido, mais ainda, de verdade, só foi fechar a conta depois. Recabe. Recabe significa aquele que monta, ou aquele que cavalga. Aí eu, meu Deus, não tem nada a ver isso. Aí eu deixei de lado, falei, isso eu não entendi. O primeiro eu entendi, tem uma ligação com o texto anterior. E Bet-Hakerem significa o lugar da vinha, ou a casa da alegria por assimilação. A casa da alegria, a casa da satisfação, o lugar da vinha. Esse camarada era governador daquele distrito, ou seja, um homem de posição elevada. Aí você pega essas informações, volta a olhar para o texto, e o que é que você consegue montar? Uma afirmação só com esses nomes e a posição do camarada. Aquele cujo rei é Jeová deve deixar sua posição elevada e vir do seu lugar de alegria para se humilhar diante do Senhor. É isso que está escrito com esses nomes. Mas ainda falta uma coisa aqui. Ainda falta aquele que cavalga. E aí eu volto lá naquele texto de Isaías. Fala da alegria, fala do que cavalga, eu não estava entendendo, era nada. E eu vou ler só o finalzinho do texto que eu já li para vocês. Então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra. Falei, eita Deus. Falei, que mistério é esse aqui, Jeová? Aí eu pus a mão na cabeça, falei, que é esse negócio aqui? Aí eu falei assim, cada uma dos nomes tem a ver com uma mensagem. Mas eu ainda fiquei sem entender o que significa esse negócio de cavalgar nos lugares altos. E aí eu fui procurar na Bíblia, o que a Bíblia fala, se isso era um símbolo de alguma coisa. Em Deuteronômio 32:13 eu encontrei. Ele o fez, falando sobre o seu povo, cavalgar nos lugares altos da terra, e o alimentou com o fruto dos campos. Ele nutriu com mel tirado da rocha e com óleo extraído do penhasco pedregoso. Cavalgar em lugares altos é um símbolo de elevar o nível de vida da pessoa. Então a soma de todas essas palavras, esses nomes, que para a gente só é nome, mas para o hebreu isso daqui era uma mensagem, e testifica com tudo que eu falei com vocês, a mensagem total é a seguinte: aquele cujo rei é Jeová, cada um de vocês, deve deixar sua posição elevada, vir do seu lugar de alegria para se humilhar diante do Senhor. Deste modo, o próprio Jeová os abençoará com alegria e exaltação. É o que está posto aqui. Quando eu cheguei nisso, meu coração explodiu, porque eu falei, então, tudo que eu preparei era isso. A mensagem toda está só nos nomes. Estava só aqui, se eu tivesse começado por aqui, tinha dado menos trabalho para estudar. Mas para mim, foi emocionante isso daqui. E diante disso tudo, o que acontece? O que a gente tem que fazer? Hoje é dia de nós nos humilharmos diante do Senhor. Você que está sendo humilhado já na vida, você vai se colocar diante de Deus, você vai falar assim, Senhor, eu vou trocar essa humilhação que eu estou sofrendo por essa que eu vou prestar agora. Eu não estou sofrendo nenhuma humilhação, então vem para perto do Senhor e se humilhe diante dEle, porque a vida toda a gente tem que ficar prestando atenção se nós estamos no lugar de humildade ou se a gente está saindo disso, porque cada vez que a gente sai disso, a gente permite que imundice entre na vida da gente. Hoje é dia de sermos purificados, é dia de sermos abençoados com humildade, é dia de colocar todo o lixo para fora. Quero dar uma palavra da parte do Senhor para o coração de vocês. Alguns de vocês têm pecado de estimação. Vocês acessam coisas que não era para vocês acessarem. Vocês consomem coisas que não era para vocês consumirem. Vocês têm amizade com pessoas que não era para vocês terem amizade. Alguns de vocês que estão aqui estão fazendo coisas por trás dos bastidores. Ninguém está vendo, mas aquele que está vendo todas as coisas
está dizendo é dia de colocar esse lixo para fora. Alguns de vocês que estão aqui ainda mantêm vícios. Ah, mas a nossa igreja ela é tão soft, ninguém fica pegando no pé, mas Jeová não é nada soft. Ele está aqui hoje para tratar o seu coração, porque tem sujeira aí que não pode estar. E o Senhor quer habitar com poder e glória na sua vida, mas não vai enquanto tiver essa imundície. E não só na sua vida, mas nesse arraial. Deus quer se manifestar com graça. Sabe o que eu oro todos os dias? Eu sei que o pastor Moisés ora assim também, e eu sei que tem mais gente que ora assim também. Eu oro que assim, vai chegar alguém que vai estar em casa doente, e ao invés da pessoa falar assim, não vou no culto porque eu estou doente, eu falo assim, vou para a igreja porque eu vou ser curado. Esse dia vai ser maravilhoso ou não? O que precisa para isso? Não, o Senhor está no meio de nós? Nós cremos, irmãos. Ah, pastor, mas você não é pentecostal, eu só não sou pregador pentecostal. Eu já disse que eu queria, mas não dei conta. Mas eu creio no poder do Espírito Santo, eu creio na ação de Deus. Deus quer fazer coisa no meio do povo dele e não faz porque tem imundície. Precisa jogar isso para fora. Você vai varrer o seu coração, você vai varrer sua mente, e você vai pegar um monte de entulho que tem aí, e você vai agora colocar isso para fora. Pastor, mas uma carriola só não dá, faz mais de uma viagem. Você vai jogar para fora esses entulhos. Isso não presta, isso não tem que estar na sua vida. Você não vai continuar com uma vida dupla. Você não vai continuar, você vai parar. Quer ver? Presta atenção, tem gente aqui com crise emocional, porque está convivendo com o pé em dois barcos. Um barco está o tempo todo na igreja, adora a Deus, fala eu amo a Deus, e no outro não abre mão do pecado. Você vai morrer em depressão. Você vai morrer em desespero da sua alma. O seu problema não é emocional, o seu problema é espiritual. Você precisa se decidir por andar com Deus. O dia que você andar de vez com Deus, para essas crises. Nós precisamos nos voltar para Deus, é humilhar mesmo. E como o negócio é humilhar, eu vou fazer uma coisa que eu normalmente não faço. Eu não faço apelo para ninguém vir à frente. Ah, mas hoje é um dia que só quem está disposto a se humilhar vem. Hoje só quem está doido para arrancar a sandália e correr para diante da sarça ardente, só assim, hoje, essa oportunidade está posta. E o que eu vou falar? Vou pedir para todos colocarem de pé primeiro. Mas alguns de vocês hoje precisam se colocar aqui. E eu quero garantir para vocês que eu sou o primeiro que está aqui na frente. Aí talvez alguém fale assim, pastor, eu só não vou aí porque eu morro de vergonha. Sabe o que é vergonha? É medo de humilhação. Sabe o que é medo de humilhação? É estar num lugar de soberba e não estar descalço. Porque aquele que já está descalço não tem medo de ninguém arrancar a sua sandália. Eu quero que vocês saiam do seu lugar e venham aqui à frente, e nós vamos juntos buscar Deus, nos humilhando, clamando a bondade de Deus. Aí você está aí no seu lugar, não, eu não preciso, eu sou firme aqui, não, olha eu aqui, ei, deixa o Espírito Santo te mostrar o que está aí dentro do seu coração, para de mentir, que tem gente vendo o seu coração. Não, mas vão pensar o que de mim? Bem, o que essas pessoas aqui vão pensar, eu não sei. Mas o que Deus está pensando, isso eu tenho certeza. Este é o meu povo que se chama pelo meu nome, que está agora se humilhando, que está agora orando, que está agora se convertendo dos seus maus caminhos, que está agora buscando a minha face. Então agora eu os ouço, e eu virei e curarei a sua terra, a sua casa, sua família, a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, vê cada um de nós que chegamos no teu altar para nos humilharmos. Nós nos expusemos diante dos outros, dizendo e assumimos que somos falhos, que somos pecadores, que precisamos da tua ajuda. Quantas vezes nós fomos colocados em situações de humilhação, e ao invés de nós reconhecermos a tua mão abençoando, nós ficamos revoltados com pessoas, nós ficamos revoltados às vezes com o Senhor. Quantos de nós fica revoltado com Deus, porque está passando por uma situação humilhante? Ao invés de pensar, o meu Deus está me colocando no meu lugar, para que Ele possa me exaltar, porque o Senhor, Ele exalta o humilde, Deus não exalta o soberbo.
Então quando eu for humilhado e for colocado no meu lugar, então Deus virá e me abençoará. Ah, Deus, estamos diante do Senhor, porque não podemos viver sem Tua presença, não podemos viver longe do Senhor, não queremos, em nome de Jesus Cristo, não queremos, Senhor, ter nenhum tipo de imundícia em nossa vida, não queremos ter sujeira, coisas que nos comprometam, coisas que te envergonhem, coisas que afastem a Tua presença de nós. Nós clamamos agora, como Davi clamou, Senhor, porque ele percebia que estava errado, ele sabia da imundície do seu coração, e ele desesperadamente clamou: não afaste de mim o Teu Espírito Santo, Senhor. Ah, veja esses corações, Deus bendito, ouve essas orações, essa confissão de pecado, estão vindo à frente, passaram por uma porta restaurada, estão colocando agora, como farão para frente também, estão colocando e trazendo todo esse lixo. Ouça a voz deles, ó Senhor, ouça a voz deles, ó Deus. Estão aqui penitentes, desejosos da Tua graça, não para fazer isso num momento, mas a partir disso viverão retamente, vão viver conforme Te agrada, vão obedecer Tua palavra. Ei, povo de Deus, você que está diante de Deus, erga a tua voz, clame por misericórdia, fale: Deus, tenha misericórdia de mim, Deus, veja a miséria do meu ser, diga ao Senhor: olha, Deus, essa sujeira específica, olha, Senhor, porque os meus olhos são impuros, veja, Senhor, como meu coração é amargurado, veja, ó Deus bendito, como os meus lábios falam o que não devia para as pessoas, veja, Deus, como dentro do meu coração tem coisas que não deveriam estar, mas eu venho à Tua presença e me humilho diante do Senhor, porque o Senhor nos ouvirá. Então nós chegamos diante do Teu altar e nós nos humilhamos diante do Senhor, nos humilhamos diante de tudo, daquele que pode tudo. Sacrifique agora. Tira essas coisas que estavam na sua vida, algumas delas há tanto tempo. Abre mão. Não fique com medo de dizer ao Senhor. Ele vai te dar graça para que você sustente isso. Mas vale um dia, aleluia, no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Não há outro Deus além do Senhor, e nós somos o Teu povo. Conduz-nos, ó Deus, pela retidão, guia-nos pelas veredas retas, aplana diante de nós os Teus caminhos, dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende o meu gemido, ouve a voz do meu clamor. Rei meu e Deus meu, é a Ti que eu oro. Escuta a minha voz. Eu sei que o Senhor não tem prazer no pecado, nem contigo habitará o mal. Então guia-me, Senhor, na Tua retidão. Guia-me por causa dos meus inimigos, das minhas fraquezas, dos meus pecados. Aplana diante de nós os Teus caminhos, aleluia. Se eu me humilhar